Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui então, né? Falar agora sobre eletrodinâmica, aula número 1. A gente gravei para vocês 11 aulas falando sobre eletrostática e agora a gente vai começar a falar sobre eletrodinâmica, onde a gente vai ver principalmente a parte de corrente elétrica, né? Onde que a eletricidade ela vai ter um movimento, tá? Vamos estudar várias aplicações, vamos ver, por exemplo, como funciona a rede de uma residência, a rede elétrica de uma residência, funcionamento de um chuveiro, diferença de potencial, dentro de várias coisas, tá? Quero pedir para vocês que, se vocês não lembram bem sobre os conceitos iniciais, volta na aula 1 e na aula 2 de eletrostática, onde eu falei sobre a carga elementar, falei sobre os prótons, nêutrons, elétrons, sobre o modelo atômico que a gente utiliza, tá? Então aqueles conceitos vão ser bastante importantes para a gente começar aqui nessa parte de eletrodinâmica, tá? Então se vocês não lembram bem, voltam lá na aula 1, na aula 2, são conceitos bem simples. Aí vocês assistem e depois voltam aqui para eletrodinâmica. Beleza, o que a gente vai falar hoje? Sobre corrente elétrica, tá? Mas antes de eu falar sobre a corrente elétrica, quero lembrar para vocês, falar para vocês sobre condutores isolantes, tá? Qual que é a diferença? O que torna algo condutor? O que torna algo não condutor, que é um isolante? Por que se eu pegar um pedaço de ferro e colocar lá na tomada da minha casa, eu vou levar um choque? Por que se eu pegar uma borracha, né, ou uma madeira seca e colocar, não vai conduzir eletricidade, eu não vou tomar choque? O que acontece? Imagina aqui esses dois casos. Esse aqui, um material condutor, um metal, por exemplo, um cobre, tá? Inicialmente, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, então ele está neutro. Aí eu pego e coloco um elétron aqui. E vou colocando elétrons aqui desse lado. O que acontece, gente? Como já vimos, os elétrons, como o sinal ali, né, negativo, ele vai repelir o negativo. Como esse material aqui, ele é condutor, ele possibilita que esses elétrons fiquem livres. Então, eles vão poder percorrer o espaço aqui desse material. Então, como eles estão repelindo um ao outro, eles vão querer ficar a uma distância maior possível. Então, esses elétrons eles não vão ficar aqui do mesmo lado. Eles vão ser distribuídos ao longo desse material condutor. Porque esse material possibilita que eles se movimentem, vamos dizer assim, ali dentro, tá? O que não acontece com o material isolante. Material isolante, gente, vamos imaginar aqui o mesmo caso. Inicialmente, nêutron, prótons e elétrons na mesma quantidade, então ele está neutro. E eu vou e coloco alguns elétrons aqui desse lado. O que acontece? No material isolante, ele não vai possibilitar que esses elétrons se movimentem aqui dentro. Então, mesmo que um esteja repelindo o outro aqui, eles não vão sair do lugar. Eles vão ficar concentrados nessa parte aqui. Então, essa é a diferença entre um material condutor e um material isolante, tá? Ele não vai possibilitar esse movimento ali dentro do material, tá? Corrente elétrica. Imagina que eu tenho um material condutor, um bastão aqui de ferro, por exemplo, ou de cobre, alumínio, metal que seja condutor, tá? E eu comece a colocar elétrons aqui por ele, aqui dentro. Então, estou colocando elétrons aqui. Como o material é condutor, gente, esses elétrons eles não vão querer, como eu disse aqui para vocês, ficar aqui um perto do outro. O que vai fazer? Eles vão vir para cá
eles vão se movimentar para esse lado de cá, ó. Então esses elétrons, quanto mais elétrons eu colocar, mais eles vão se movimentar para o outro lado, tá? Por que que isso acontece? Porque o material é condutor e possibilita isso. Então imagina o seguinte, que eu estou pegando esses elétrons aqui e estou colocando elétrons aqui. Então eu vou ter um fluxo, gente, ordenado de elétrons nesse meu bastão ou nesse pedaço de fio que seja, condutor. Se eu estou pegando esses elétrons que saem aqui e estou colocando elétrons aqui, sempre eu vou ter um fluxo ordenado de elétrons nessa direção. Isso é corrente elétrica. Outro detalhe muito importante. Convencionamos, gente, que se os elétrons estão com fluxo nessa direção, estão movimentando nessa direção, a corrente elétrica, que é o I, vai estar na direção, vou pegar outro pincel aqui, oposta. Então a gente fala que a corrente elétrica está nessa direção, tá? Se os elétrons estão vindo para cá, a minha corrente elétrica está indo para lá. Essa é a convenção, certo? E como que a gente calcula essa intensidade da corrente elétrica? Intensidade da corrente elétrica média. Delta Q sobre delta T, que é o quê? Quantidade de carga por um dado intervalo de tempo. Vamos só relembrar um pouquinho. Lembra lá da parte da dinâmica. Como que a gente calculava a velocidade média? Não era ΔS sobre ΔT? Um espaço que eu estava percorrendo, um ΔS, uma variação de espaço que eu andei sobre determinado tempo. Por exemplo, eu andei 10 km, estou caminhando aí, eu andei 10 km em 1 hora. Qual foi a minha velocidade? 10 km por hora. Aqui a gente calcula essa taxa também, gente. Só que a quantidade de carga, imagina aqui nesse fio condutor aqui, que eu disse para vocês. Imagina que eu faça um corte nele. Faça um corte bem aqui no meio aqui. Aí eu vou olhar nesse corte que eu fiz ali, a quantidade de elétrons que vai estar passando. Eu contei, se tivesse como eu contar, né? Uma situação hipotética. Eu estou olhando lá e contei que passaram 100 elétrons em 1 segundo. Tá, mas qual é a quantidade de carga? Lembra lá que eu falei nas primeiras aulas de eletrostática? Um elétron, gente, ele tem uma carga elementar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se passaram 100 elétrons, quanto que eu vou ter de carga? 100 vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, essa vai ser a carga, vai ser a minha variação de carga, quantidade de carga que passou em 1 segundo. Aí eu tenho a minha intensidade da corrente elétrica média. Tá bom? Entenderam aí? É quanto de carga eu vou ter, a variação de carga que eu vou ter em determinado tempo. Se eu dividir essa variação de carga por esse tempo, eu tenho a minha intensidade da corrente elétrica. Certo? Qual que é a unidade de medida dessa intensidade da corrente elétrica média? Carga está em quê? Não é em coulomb? O tempo é em quê? Isso do sistema internacional, né, gente, de unidades. O tempo não é em segundos? Então, a unidade de medida é coulomb por segundo, que a gente dá o nome de ampere. É a variável A, que é de ampere. Então, a intensidade da corrente elétrica média a unidade de medida é o ampere, que é o A, a gente escreve assim. Certo? Então, vou apagar aqui para vocês, para continuar falando sobre corrente elétrica. Mais alguns detalhes, tá bom? Voltando aqui então, gente,
um detalhezinho que eu não posso deixar de falar para vocês. A corrente elétrica, ela é uma grandeza escalar. O que é isso? É um número. Eu vou pegar número e somar com número ou vou diminuir com número. Essas setas, igual eu disse para vocês ali, que no quadro passado, que a corrente elétrica, os elétrons fluem para um lado, a intensidade da corrente elétrica ela vai estar para o outro. Aquela seta que eu fiz ali, gente, não é para falar que é um vetor, não. É só para indicar para que lado é o fluxo de elétrons, tá? Então, a intensidade da corrente elétrica é uma grandeza escalar. Essas setas aqui, ó, são apenas para dizer para onde está sendo o fluxo da corrente. Nesse exemplo aqui, ó, imagina que eu tenho uma corrente 1 vindo aqui, uma corrente 2 vindo aqui. Encontram nesse ponto aqui. E uma corrente 3 que está saindo para cá. Se eu quisesse fazer uma conta aqui do valor dessa corrente 3, ela seria, gente, I3 seria o valor de I1 mais o valor de I2. Vamos trabalhar com valores para ficar mais fácil. Imagina que aqui fosse 5 ampere, aqui fosse 3 ampere. Qual seria o valor de 3? Eu não penso em soma vetorial, gente, nunca, tá? Porque aquilo ali são grandezas escalares, não se esqueça. Então, qual que era o valor de 3 aqui? 5 mais 3. O valor de 3 seria 8 ampere, certo? Lembrando daquela parte que eu falei para vocês sobre a conservação, né, da corrente elétrica. Não vai produzir aqui do nada ou sumir do nada. O que entrou aqui nesse ponto vai sair aqui. Tem que ter conservação, tá? Por isso que é 8. 5 aqui, mais 3 aqui, saindo 8 ampere. Então é uma grandeza escalar. Aquela seta lá não é nada falando que é vetorial. É só para mostrar o fluxo da corrente elétrica. De onde ela está vindo para onde ela está indo, tá o sentido. Certinho? Outra coisa muito importante, propriedade gráfica. Não só nessa parte aqui de eletrodinâmica, de corrente elétrica, mas em vários casos, na física a gente consegue calcular alguma variável, algum valor, somente observando o gráfico ali, tá? Se eu tenho um gráfico de corrente por tempo, ou seja, a corrente está em ampere, o tempo está em segundo. Vamos lembrar da fórmula lá, que eu disse para vocês agora. A intensidade de corrente elétrica média é igual ao quê? Ao delta Q sobre delta T. Quantidade de carga que está passando ali por um determinado tempo, tá? Então, se eu dividir a quantidade de carga pelo tempo, eu tenho intensidade de corrente elétrica média. Beleza. O que me dá, gente? Essa área do gráfico aqui, então, ó. Essa área sobre o gráfico. Ó. Não é corrente por tempo. Se eu passar esse ΔT para cá, ele vai vir multiplicando. Então, o meu ΔQ, aqui, né? Passei para cá o ΔT, multiplicando. Então, meu ΔQ vai ser igual intensidade de corrente elétrica média vezes ΔT. Isso aqui, gente, essa área do gráfico aqui me dá, que é a multiplicação do tempo, variação do tempo, sobre a corrente elétrica. Então, isso aqui, ó, essa área em azul, nada mais é do que a quantidade de carga, correto? Então, se eu tenho um gráfico da corrente elétrica pelo tempo, a área sobre a curva ali, no caso ali uma reta, né, me daria a quantidade de carga. Se eu calculo, se eu consigo calcular a área aqui sobre o gráfico, eu consigo calcular minha quantidade de carga. Certo? Então, por hoje é só.
e até a próxima. Lembrando que se ficou alguma coisa e alguma dúvida, essa aula teve muita relação com as duas primeiras aulas de eletrostática, tá? Então volta lá, assiste os vídeos e depois volta aqui na aula, certinho? Então, até a próxima.